Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões esparramados por todo o território brasileiro. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes. Galera, um assunto também muito cobrado em alguns concursos públicos, explorado por algumas bancas. Enfim, vamos dar início a esse estudo. Essa aula está dividida em vários módulos, porque matriz é um assunto extenso. Então nós dividimos em partes, né, para facilitar a sua compreensão. Beleza, galera? Então vem comigo para darmos o pontapé inicial nesta aula. O que nós vamos estudar nesta aula, professor? Nesta aula nós vamos ver o seguinte. Primeiramente, o conceito, o que é uma matriz, quais são os tipos de matrizes existentes, a lei de formação de uma matriz e vamos resolver aí alguns exercícios relacionados a esse assunto, inclusive alguns que já foram cobrados em concursos públicos. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Bom, iniciemos aí dando a definição do que é a matriz. Eu sei que esse assunto ele é de uma certa forma meio tenebroso para alguns, mas de antemão nós já queremos adiantar. Galera, é um assunto muito simples, mas nós precisamos estarmos bem, ter uma base muito sólida. Então é importante você entender o passo a passo do que é uma matriz, construir uma matriz e aí a gente parte para cálculos mais complexos. Tranquilo? Bom, inicialmente vamos definir o que é uma matriz. Observem que eu tenho aqui a sinalização de símbolos matemáticos, A11, A12, reticências até A1N, A21, A22. Professor, o que são isso? Isso aqui, na verdade, são valores. Estão representados de forma literal, mas são valores. Então, nós definimos matrizes como um conjunto de valores que estão dispostos em linhas e colunas. Professor, o que é esse tal de linha e coluna? Na matemática, nós quando expressamos linha, nós queremos dizer horizontal. Quando nós falamos coluna, nós referimos a vertical. Então nós temos dois horizontes, nós temos a linha horizontal e nós temos a linha vertical. Quando eu tenho um conjunto de valores organizados, dispostos em linhas e em colunas, nós dizemos que temos uma matriz, ok? Então é um conjunto de valores tabulados, organizados em linhas e colunas. A representação de cada um desses valores é de acordo com a posição que ele ocupa. Então quando eu digo A11, eu estou fazendo referência ao elemento que está localizado na primeira linha e na primeira coluna. Quando eu digo A12, eu estou fazendo referência ao elemento que se encontra na primeira linha e na segunda coluna. A21 é o elemento que se encontra na segunda linha e na primeira coluna. E assim nós vamos representando cada elemento de acordo com a posição que ele ocupa. Tranquilo? Então está aqui a definição de matriz. Chamamos de matriz a todo conjunto de valores dispostos em linhas e colunas. Representamos matrizes com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então essa matriz aqui eu vou representá-la assim, ó. A. Sempre usando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Pode ser qualquer letra do alfabeto latino, de A a Z. Então, é muito usual as primeiras letras, A, B, C, mas nada impede de ter uma outra letra, ok? Um detalhe, se eu tenho que essa matriz é uma matriz A, os seus elementos vão ser representados por A11. Por que o Azinho? Porque é uma matriz A. Professor, se fosse uma matriz B, aí seria B11. B12, B21, ok? Se fosse uma matriz C, seria C11, C12, C13, ok? Então a letra que está associada a esses valores é a letra que tem que estar em sintonia com a matriz, a letra que indica a matriz. Tranquilo? E esses números, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 e por aí vai, são os números que indicam a posição do elemento.
O primeiro número indica a linha que ele se encontra, o segundo número indica a coluna que ele se encontra. Então, quando eu falo 1, 1, quer dizer que esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Quando eu digo 2, 1, quer dizer que ele está na segunda linha e na primeira coluna. Se eu digo A3, 1, ele está na terceira linha, primeira coluna. Se eu digo A4, 2, quer dizer que ele está na quarta linha e na segunda coluna. Tranquilo? Então, repetindo, o primeiro valor indica a linha que esse elemento se encontra e o segundo indica a coluna. Então, o cruzamento da linha com a coluna dá exatamente o endereço, a localização desse termo, desse valor na matriz. Beleza? Bom, agora que nós sabemos o que é uma matriz, nós temos o seguinte. Então, dada uma matriz A, denotaremos cada elemento da matriz A por A e J. Como assim, professor? Veja bem, elemento vai ser um número, um fator que está presente dentro dessa matriz. Geralmente um número, tá? É um valor que está presente dentro da matriz. Então, nós dizemos que cada elemento vai ser representado por A e J. Esse A, porque faz referência à matriz A. Quem é o I? O I representa a linha. E o J, professor? O J representa a coluna. É o que a gente acabou de dizer no início. Então, o primeiro elemento representa a linha e o segundo representa a coluna. Então, simbolicamente, nós temos essa representação. Vou fazer bem grandão aqui, A e J, onde a primeira letra, que é A, indica a qual matriz ele pertence, no caso, a matriz A. O I representa a linha de localização desse elemento e o J a coluna de localização desse elemento. Dessa forma, se eu tenho o elemento A2, 1, quer dizer que o meu I vale quanto? O meu I é o primeiro valor, 2. E o meu J? O meu J é o segundo valor, 1. Esse elemento está na segunda linha, primeira coluna. Tranquilo? Então, acostumem com essa nomenclatura A e J, B e J, C e J, porque isso indica a localização do valor dentro da matriz. Beleza? Bom, olha só esse exemplo. Eu tenho aqui uma matriz A, e essa matriz A é composta por esses 6 elementos aqui. Observe que cada elemento tem um endereço de localização. Então, eu tenho aqui o elemento A11, porque ele está na primeira linha, a linha horizontal. Olha só, quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3 linhas, correto? Quantas colunas? 1, 2 colunas. Então, esse elemento está na primeira linha, na primeira coluna. Por isso, 1. Quem é meu I aqui? 1. Quem é meu J? 1 também. Este elemento está na primeira linha, segunda coluna. Qual é o endereço dele? 1, 2. A1, 2. O I vale 1 e o J vale 2. Aqui, A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Então, o I vale 2, o J vale 1. A2, 2. Segunda linha, segunda coluna. O I vale 2, o J vale 2. A3, 1. Terceira linha, primeira coluna. O I vale 3, o J vale 1. E por último, A3, 2. Então, o I vale 3 e o J vale 2. Dessa forma, nós indicamos todos os valores que pertencem a essa matriz A. Bom, uma matriz, ela tem uma denominação que representa a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que ela possui. Então, toda matriz tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas associada a ela. A esse valor, a esse produto
que indica a linha e a coluna, nós chamamos de ordem da matriz. Então, quando vocês ouvirem falar a palavra ordem da matriz, é o indicativo, é o produto de dois valores que indica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que uma matriz possui. Então, nós representamos de forma literal a ordem de uma matriz como sendo M por N. Quando eu digo MXN, M vezes N, isso aqui é a ordem dessa matriz, onde o primeiro valor indica a quantidade de linhas que ele possui e o segundo valor indica a quantidade de colunas que ela possui. Neste exemplo que nós pegamos, quantas linhas eu possuo? 3. Quantas colunas? 2. Então, a ordem dessa matriz é a ordem 3 por 2, ok? Qual é a ordem dessa matriz? 3 por 2. Ela possui 3 linhas e 2 colunas. Então, ordem é um produto de dois valores que indica a quantidade de linhas e colunas que a matriz possui. Se eu tenho uma matriz assim, ó, A11, A12, A13, eu tenho uma matriz A desse tipo, qual vai ser a ordem dessa matriz? Quantas linhas ela possui? Na horizontal só tenho uma. Quantas colunas? 1, 2, 3. Então, eu tenho uma linha por 3 colunas. A ordem dessa matriz é 1 por 3. Tranquilo? Entendido como que identifica a ordem de uma matriz? Beleza. Bom, vamos lá, continuando. Uma outra coisa importante, além da gente saber como que representa uma matriz, como que representa os seus valores e a ordem da matriz, é conhecer os tipos de matrizes existentes. Então, é muito importante a gente saber isso. Então, eu vou, a partir de agora, apresentar alguns modelos de tipos de matrizes, ok? Primeiro deles, matriz linha. Quando que uma matriz ela é chamada de matriz linha? O próprio nome já diz, quando ela possui somente uma linha, não tem mais linhas. E coluna, professor? Coluna é infinito. Ela pode ter infinitas colunas. O que importa é a quantidade de linha. Quando ela tem só uma linha, então ela é chamada de matriz linha. Só um exemplo. Está aqui, ó. Essa matriz é uma matriz linha porque ela possui somente uma linha. Agora, quantas colunas ela tem? Cada elemento desse representa uma coluna. 4 colunas. Se nós fôssemos escrever a ordem dessa matriz, seria uma linha por 4 colunas. Tranquilo? Belezinha? De boa, né, galera? Então, 1 por 4. Outro tipo de matriz. Então, está aqui a matriz linha, a matriz que possui apenas uma linha. Matriz coluna. Bom, agora vai ser o contrário. Ela vai ter somente uma coluna. E coluna eu olho para a vertical. Então, olhando verticalmente, vocês vão observar que só existe uma coluna. Mas, professor, e linha? Linha tem bastante. Para cada elemento desse na horizontal, eu tenho uma linha. Então, eu tenho 1, 2, 3 linhas. Mas coluna, só uma. Então, a matriz é chamada de matriz coluna. Por isso, a ordem dela vai ser 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. E essa matriz vai ser denominada matriz coluna. Beleza? Então, está aqui. Então, é toda matriz que possui apenas uma coluna. Matriz quadrada. Quando que eu tenho uma matriz quadrada? Bom, nós já falamos de ordem de uma matriz. Vimos que ordem é o produto de dois valores que indica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Uma matriz ela vai ser chamada de matriz quadrada quando? Quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Observem aqui, quantas linhas eu possuo? 1, 2, 3 linhas. Quantas colunas eu possuo? 1, 2, 3 colunas. Então, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Qual é a ordem dessa matriz? 3 por 3. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. E ela é denominada matriz quadrada. Então, veja bem. Matriz quadrada é toda matriz na qual o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu posso ter uma matriz de ordem 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6 e assim por diante. Ok? Galera,
existe uma forma de nós fazermos referência a uma matriz quadrada sem necessariamente indicar os dois valores de linha e coluna. É usual, quando se trata de uma matriz quadrada, nós dizermos somente matriz de ordem 2, matriz de ordem 3, matriz de ordem 4. Então, se o exercício disser que trata-se de uma matriz quadrada de ordem 2, é porque a ordem dessa matriz é 2 por 2. Se o exercício faz referência a uma matriz quadrada de ordem 3, quer dizer que essa matriz é de ordem 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Se o exercício faz referência a uma matriz quadrada de ordem 4, quer dizer que a ordem dessa matriz é 4 por 4. Ok? Então, não é habitual informar, quando se trata de matriz quadrada, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Não, ele simplesmente diz ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 5. Ok? Entenderam isso daí? Beleza. Bom, então nós temos aqui uma matriz quadrada de ordem 3. Tá? Matriz quadrada é toda matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Beleza? Tranquilinho? Matriz diagonal. Bom, quando se trata de uma matriz quadrada, nós temos duas diagonais numa matriz quadrada. Como assim, professor? Nós temos uma diagonal que é chamada de diagonal principal e temos uma outra diagonal que é chamada de diagonal secundária. Então, eu tenho duas diagonais numa matriz quadrada. Observem que a diagonal ela só vai estar presente se for uma matriz quadrada, ok? Caso a matriz não seja uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Caso não seja uma matriz quadrada, não vai haver essa referência de diagonal, ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma matriz quadrada que é chamada de matriz diagonal. Bom, primeiramente, nós precisamos entender quem são as diagonais de uma matriz. A diagonal é justamente essa região aqui, ó. Isso aqui é uma diagonal. E essa diagonal, dessa forma, ela é chamada de diagonal principal. É a diagonal principal. A outra diagonal é o contrário. É essa aqui, ó. Esta outra diagonal, observe que forma um X, ó. Estão vendo? Então, diagonal principal e esta outra aqui vai ser a diagonal secundária. Ok? Então, duas diagonais nós possuímos numa matriz quadrada. A diagonal principal e a diagonal secundária. Estão lembrados disso, galera? Beleza? Bom. Agora que nós sabemos o que é uma diagonal principal, o que é uma diagonal secundária, nós podemos definir em que situação a matriz é chamada de matriz diagonal. A matriz é chamada de matriz diagonal quando os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Olha aqui a diagonal principal. 5, 4 e 1. Todos eles são diferentes de zero. Quando os elementos da diagonal principal for diferente de zero e o restante dos elementos que compõem essa matriz for exatamente igual a zero, a matriz é dita matriz diagonal. Observe que os demais elementos, ó, tudo zero. Só os elementos da diagonal principal que é diferente de zero. Tranquilo? Então, sempre que isso ocorrer, nós estamos diante de uma matriz diagonal. É toda matriz quadrada, onde os termos que não estão na diagonal principal são nulos, ok? Belezinha? Então, vamos para a próxima. O outro tipo de matriz também faz referência a uma matriz quadrada.
só é possível identificar esse modelo de matriz se for quadrada. Então, essa matriz é chamada de matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Matriz identidade é uma matriz diagonal, ou seja, os elementos da diagonal principal é diferente de zero, porque matriz diagonal, os elementos da diagonal principal é diferente de zero. E iguais a 1. Então, os elementos da diagonal principal, tudo vale 1. E os demais, professor? Os demais são zero. Então, observem aqui. A matriz identidade tem toda a característica de uma matriz diagonal. Por quê? Porque a diagonal principal é diferente de zero. E os outros elementos são exatamente zero. Agora, quando os outros elementos for zero e os elementos da diagonal principal for diferente de zero e igual a 1, que é esse caso, 1, 1 e 1, a matriz é chamada de matriz identidade. Então, esse exemplo que eu estou mostrando é uma matriz identidade de ordem 3, porque ela é uma matriz quadrada de ordem 3, ok? Eu poderia ter uma matriz identidade, uma matriz A de ordem 2, ficaria assim, ó, 1, 0, 0, 1. Isso aqui é uma matriz de identidade, qual a ordem dessa matriz? 2, 2 por 2, ok? Observe que a diagonal principal é diferente de 0 e igual a 1, e os demais são iguais a 0, ok? Poderia ter uma matriz de identidade B de ordem 4, tipo 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Observem que esta matriz é uma matriz de identidade de ordem 4, porque eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Observe que a diagonal principal é diferente de 0 e igual a 1. E todos os outros elementos são iguais a 0. Então, é uma matriz de identidade de ordem 4. Tranquilo? Belezinha, né? É muito importante a gente compreender como que se escreve uma matriz de identidade. Por quê? Porque na hora que nós formos calcular a inversa de uma matriz, nós podemos usar desse recurso da matriz de identidade. Nós vamos precisar de construir uma matriz de identidade. E aí é a hora que você tem que saber como que se constrói uma matriz de identidade. Beleza? Então, está aqui, ó. Matriz de identidade é toda matriz quadrada, onde os termos que estão na diagonal principal são iguais a 1 e os outros são nulos. Beleza? Matriz transposta. Professor, o que é uma matriz transposta? Matriz transposta é aquela matriz que surgiu de uma outra, tem uma outra matriz como base, na onde nós fazemos a inversão. Nós trocamos a linha pela coluna. Então, eu vou ter uma matriz que vai servir de apoio. Não existe transposta simplesmente pela transposta. Toda transposta está associada a uma matriz. Se eu digo transposta de A, eu tenho uma matriz de referência, que é a matriz A. Se eu digo transposta de B, eu tenho uma matriz de referência, que é a matriz B. Como que se determina a matriz transposta de uma matriz qualquer? Simples. Basta nós trocarmos a linha pela coluna. Como assim, professor? Os elementos que compunham a linha vai passar a compor a coluna. De que forma? Todos os elementos da primeira linha vai virar elementos da primeira coluna. Os elementos da segunda linha, elementos da segunda coluna. Os elementos da terceira linha passam a ser os elementos da terceira coluna. Na mesma ordem, na mesma sequência. Obedecendo a mesma sequência deles. Então, vem comigo. Olha só. Vamos supor que nós temos a seguinte matriz aqui, uma matriz E. Eu tenho uma matriz E e qual é a ordem dessa matriz? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3. Então, essa aqui é uma matriz de ordem 5 por 3. Por quê? Porque ela tem 5 linhas e 3 colunas. Beleza, nós vamos calcular a transposta dessa matriz. Como que vai ficar a transposta? Para calcular a transposta, para encontrar a transposta, basta eu substituir
linha por coluna. Quer dizer que os elementos da primeira linha vai passar a ser os elementos da primeira coluna. Quem são os elementos da primeira linha aqui? 1, 0 e 2. Esses elementos vão compor agora a primeira coluna. Então vai ficar assim, ó. 1, 0, 2, está aqui, ó. 1, 0, 2. Primeira coluna. Segunda linha, 3, menos 4 e 1. Segunda coluna, 3, menos 4, menos 1. Terceira linha, 0, 5 e menos 1. Terceira coluna, 0, 5 e menos 1. Quarta linha, 6, 0 e 1. Quarta coluna, 6, 0 e 1. Quinta linha, 0, 0 e 6. Quinta coluna, 0, 0 e 6. Viram? De forma ordenada. Eu não posso trocar ninguém de lugar. É como eu pegasse isso aqui e fizesse isso, ó. Olha aqui, ó. Esses elementos aqui, ó, saíram, entraram todos eles aqui, ó. Esses caras daqui saíram aqui, ó, entraram todos eles aqui, ó. Terceira linha, ó, entraram todos eles aqui, ó. Quarta linha, ó, entraram todos aqui, ó, na sequência. Quinta linha, ó, quinta coluna. Captaram aí, galera? Então é muito simples encontrar a transposta de uma matriz. É só fazer de forma ordenada, transformar a linha em coluna, na sequência. O que eu não posso fazer é pegar a segunda linha e colocar ela na terceira coluna. Os elementos da segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Eu tenho que respeitar a sequência. Beleza? Então é isso aí. Isso que é uma matriz transposta. Professor, mas e aí, para que vai servir? Vai ter situações em que o exercício vai pedir para você somar, subtrair, multiplicar uma matriz pela sua transposta, ou somar uma matriz B com a transposta de uma matriz A. Enfim, você tem que saber como que faz essa mudança da matriz normal para a matriz transposta. Então tá aí, tá detalhado o procedimento. Beleza? Então, conclusão, como que nós definimos uma matriz transposta? É toda matriz onde os termos que estão na posição da linha são transpostos para a posição da coluna. Por isso que é chamada de matriz transposta, porque nós fazemos a transposição da linha para a coluna. Beleza? Bom, um outro tipo de matriz que existe é a matriz simetria. Bom, a matriz simetria, o que é ela, professor? Matriz simetria é uma matriz quadrada de ordem n que satisfaz a seguinte relação. Olha só a curiosidade que existe através dessa palavra simetria. Porque quando a gente fala em simetria, simetria é algo igual. Quando eu faço a análise simétrica de dois desenhos, eu estou justamente verificando a igualdade entre eles. Né? É como se fosse um espelho, um é igual ao outro. Isso que é a simetria. Então, a matriz simetria é aquela matriz que satisfaz essa relação aqui, ó. A elevado a t igual a A. O que quer dizer isso? Quer dizer que a matriz é igual à sua transposta. Mesmo eu transpondo a linha para a coluna, eu continuo com o mesmo modelo de matriz, com a mesma quantidade de linhas, com a mesma quantidade de colunas, não vai mudar nada. E isso, quando acontece ao transpor a linha para a coluna e a matriz continuar obedecendo os mesmos valores na mesma posição, eu tenho um caso de simetria. Aí você diz, professor, não entendi. Vamos por um exemplo. Olha só. Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz A. Quais são os elementos dessa matriz? Na primeira linha eu tenho 1, menos 1 e 4. Na segunda eu tenho menos 1, 5 e 2. Na terceira eu tenho 4, 2 e 7. Qual é a ordem dessa matriz? 3 por 3. Tem 3 linhas e 3 colunas. Beleza. Vou calcular a matriz transposta. Como que calcula? Transformando a linha em coluna. Tá? Então, os elementos da primeira linha vai ser os elementos da primeira coluna. Quem são os elementos da primeira linha? 1, menos 1 e 4. Aí os elementos da segunda linha, menos 1, 5 e 2, vai ser da segunda coluna. E os elementos da terceira linha, 4, 2 e 7, vai ser os elementos da terceira coluna. Então, a matriz transposta vai ficar assim. Olha só. 1, menos 1 e 4. 1, menos 1 e 4.
Menos 1, 5 e 2. Menos 1, 5 e 2. E por último, 4, 2 e 7. 4, 2 e 7. Galera, só que se você olhar para aquela matriz e olhar para essa matriz, vai ter diferença? Nem parece que nós fizemos a transposição. Por quê? Porque os elementos que estão dispostos aqui são os mesmos que estão dispostos lá e na mesma posição. Resumindo, tem diferença daqui para lá? Não. Então nesse caso é matriz simetria? Exatamente. A matriz simetria vai acontecer todas as vezes que ao transpormos a linha para a coluna, nós não alterarmos a característica da matriz. Você vai olhar para um e vai olhar para outra e vai enxergar uma coisa só. Ok? Beleza? Então definição. Dizemos que uma matriz é simétrica quando, olha só, A e J igual a JI. Quando os elementos da linha, um elemento localizado numa linha e em uma coluna, for igual ao elemento quando eu fizer a inversão da coluna com a linha. Por exemplo, se a linha é 1 e a coluna é 2, então ele vai ser igual a linha 2 e coluna 1. O inverso. A gente só muda a posição do número. Vou escrever aqui um número para facilitar. Olha só. A1, 2. E isso tem que ser igual a A2, 1. Ou seja, o elemento localizado na primeira linha, segunda coluna, quem é ele? Primeira linha, segunda coluna. Olha aqui quem é ele. Menos 1. Tem que ser igual ao elemento localizado na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Olha ele aqui de novo. Ó. Tá vendo? É igual. Quem é esse cara aqui? Primeira linha, terceira coluna. Então, o elemento da primeira linha, terceira coluna, tem que ser igual ao contrário. O elemento da terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Olha aqui, ó, 4, 4. Então, sempre que isso acontecer, eu vou ter uma simetria. Beleza? Ok, né? Bom, e mais um modelo de matriz que nós temos aqui é a matriz oposta. Bom, galera, a matriz oposta também é muito simples de nós compreendermos do que se trata. Quando que eu digo que uma matriz é oposta da outra? Veja bem, eu tenho aqui uma matriz A, cujos elementos são esses caras tudinho aqui, ó. 2, 3, menos 8, 4, menos 6, 5, menos 9, 10, 23. Eu tenho então aqui um modelo de uma matriz. E eu quero determinar a matriz oposta dessa matriz A. Como que eu determino a oposta de A? Para determinar a matriz oposta de uma matriz, basta eu inverter o sinal de cada elemento. O que é inverter o sinal, professor? É transformar aquele valor positivo em negativo. É transformar o negativo em positivo. E vice-versa. Se está positivo, eu escrevo ele negativo. Se está negativo, eu escrevo positivo. Observem que há uma mudança só na sinalização, no sinal. Não há uma mudança no valor absoluto daquele valor. Se é 4, ele vai continuar 4. Se é 10, ele continua 10. Se é 5, ele continua 5. Mas o sinal vai mudar. Então, olha só como que vai ficar essa matriz A. Ela vai haver a inversão do sinal, vai ser menos A. Então, eu tenho aqui 2, aqui ficou menos 2. Eu tenho 3, aqui ficou menos 3. Eu tenho menos 8, aqui ficou mais 8. 4, menos 4. Menos 6, 6. 5, menos 5. Menos 9, 9. 10, menos 10. 23, menos 23, ok? Então, para encontrar a oposta de uma matriz, basta eu fazer a inversão do sinal de cada elemento. Veja bem, do sinal. Não muda o valor absoluto. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Uma matriz é oposta à outra
quando observamos simetria entre seus elementos, ou seja, os elementos possuem o mesmo valor absoluto, porém com sinais contrários. Observem que o valor 2, 3, 8 está lá, 4, 6, 5, 9, 10, 23. O que diferencia um do outro? É só o sinal. Beleza? Nesse caso, a matriz ela é chamada de matriz oposta. Beleza. Já conhecemos aí os modelos, os tipos de matrizes. Agora, nós vamos aprender como construir uma matriz. A matriz, ela não é construída de forma aleatória. Tem que ter um propósito esta construção. A matriz, para ser construída, ela tem que estar apoiada numa lei que nós chamamos de lei de formação da matriz. O que é a lei de formação de uma matriz? São todos os parâmetros que vão determinar a forma pela qual eu vou encontrar cada elemento da matriz. Então, é uma sentença matemática que vai expressar a forma que eu devo calcular para encontrar cada elemento da matriz. Quando eu obedeço essa lei de formação, então estou construindo uma matriz de acordo com uma lei de formação. Ela não está sendo construída de forma aleatória. Beleza? Vamos compreender melhor isso através de um exemplo. Vamos supor que eu queira construir a matriz A, porque o objetivo aqui é construir a matriz A, e essa matriz A vai ter os elementos A e J de ordem 2 por 3. O que quer dizer isso? Que essa matriz vai ter 2 linhas e 3 colunas, porque a ordem dela é 2 por 3. Tal que, agora vem a lei de formação. O que diz a lei de formação? Que cada elemento, porque A e J é um elemento da matriz, que cada elemento vai ser determinado pela posição da linha menos 2 vezes a posição da coluna. I é a linha, J é a coluna. Então, a posição da linha menos 2 vezes a posição da coluna. Isso se I for igual a J, ou seja, se o valor que indica a linha for igual ao valor da coluna. Agora, se I for diferente de J, o elemento vai ser determinado multiplicando 3 vezes a linha mais um valor que indica a coluna. Então, observe que eu tenho 2 expressões. Uma considerando que o valor de I e de J são iguais, e a outra considerando que o valor de I e J são diferentes. Então, eu tenho que obedecer essa lei de formação, ok? É ela que vai determinar cada elemento da matriz. Então, vamos em busca desse elemento. Bom, o primeiro passo para nós resolvermos isso, galera, é construir a matriz de ordem 2 por 3, na onde eu vou representar os elementos que compõem essa matriz. Observem que eu não vou determinar o elemento, eu vou representar o elemento de cada posição. Então, essa matriz A, ela seria algo assim, ó. Vai ser uma matriz que vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter um elemento aqui, que é o elemento A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Depois eu vou ter o elemento aqui A12, primeira linha, segunda coluna. Depois eu vou ter o elemento A13, primeira linha, terceira coluna. Bom, já escrevi os elementos da primeira linha, falta escrever os elementos da segunda linha. Então eu vou ter A21, A22 e A23. Pronto, está aqui, ó. Esta é a matriz de ordem 2 por 3, na qual eu simplesmente representei os termos que compõem ela. Essa matriz ela é composta de 6 termos, tá? A1, A12, A13, A21, A22, A23, ok? Bom, agora, para determinar essa matriz, eu preciso encontrar cada um desses elementos. E eu vou ter que calcular separadamente cada um deles, professor. Exatamente.
nós vamos ter que fazer o cálculo separado de cada um desses valores. Então, vamos lá. Vou procurar esse primeiro valor aqui, que é o valor A11. Para encontrar esse valor, eu tenho que estar ligado na lei de formação. O que diz a lei de formação? Ela diz duas coisas. Primeiro, se I for igual a J, é uma equação. Se I for diferente de J, é outra, ok? Então, eu tenho que analisar primeiramente se I é igual a J. Lembrando que I é o valor que aparece primeiro e J é o segundo. Então, se eu digo A1, 1, quer dizer que o I vale 1 e o J também vale 1. Se os dois valem 1, eles são iguais ou diferentes? Obviamente que são iguais. Se eles são iguais, o que diz a lei de formação? Eu tenho que pegar o I menos 2 vezes o J. Bom, quem é o I? É o 1. Quem é o J? 1 também. Então, vai ficar I, que é o 1, menos 2 vezes o J, que é 1 também. Agora, eu vou fazer esse produto e vou somar. Então, eu vou ter 1 menos 2 vezes 1, 2. Correto? Conclusão. 1 com menos 2, isso é igual a menos 1. Está aqui, ó. Encontrei já o primeiro valor, A11. Então, esse cara aqui vale menos 1. Estão captando? Agora, eu vou buscar este outro. A12. Quem vai ser o elemento A12? Quem é o meu I? É o primeiro, 1. Quem é o meu J? É o segundo, o 2. Então, o I vale 1 e o J vale 2. Pergunto, são iguais ou diferentes? São diferentes, professor. Um vale 1, o outro vale 2. Bom, se eles são diferentes, qual é a lei de formação? 3I mais J. Ou seja, 3 vezes o valor que indica o I, mais o valor que indica o J. Então, vamos substituir aqui. Vai ficar 3 vezes 1, porque o I vale 1, mais o valor que indica o J, que é o 2. Agora é só multiplicar e somar. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Então, está aqui, ó. Quem é o elemento A12? É o 5. Agora, vou atrás do próximo. A13. Então, vamos lá, ó. A13. Pergunto, quem é o meu I? É o primeiro, 1. Quem é o meu J? É o segundo, 3. Então, o I vale 1, o J vale 3. Eles são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, qual é a lei de formação? 3 vezes I mais J. Então, vai ficar 3 vezes 1, porque o I vale 1, mais o J, que vale 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6. Está aqui, ó. Encontrei o elemento A13. E assim nós vamos continuar, porque ainda falta encontrar esses 3 elementos. Vamos agora para o A21. Então, olha só. Vou fazer aqui. A21. Então, o meu I é o primeiro e o meu J é o segundo. Quem é o I? 2. Quem é o J? 1. É igual? Não, é diferente. Um vale 2, o outro vale 1, então é diferente. Se é diferente, 3 vezes I mais J. Então, vai ficar 3 vezes 2, porque o I vale 2, mais J, que vale 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Está aqui, ó. Então, o elemento A21 vale 7. Vamos para o próximo elemento, que é o A22. Vamos lá? A22. Quem é o meu I? 2, professor. Quem é o meu J? 2 também. Então, eles são iguais. Se eles são iguais, enquadra na primeira situação aqui, ó. Se I é igual a J, I menos 2 vezes J. Quem é o I? 2. Menos 2 vezes J, que é 2 também. Então, eu vou ter 2 menos 4, porque 2 vezes 2 é 4. E quanto que é 2 menos 4? Menos 2. Está aqui, ó. Então, o A22 vale menos 2. Beleza? Falta ainda o último termo, que é o A23. Então, eu tenho
2, 3. O I vale 2. O J vale 3. São iguais ou diferentes? Diferentes. Se são diferentes, 3I mais J. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 3. Quanto que é 3? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas 10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique lá.